Olá, bom dia. Aqui é o Adeildo Rosa, do canal Esperança e Fé. Para mim é uma grata satisfação mais uma vez estar com vocês aqui. E já quero fazer um pedido no início dessa fala. Se possível, compartilhe esse vídeo, compartilhe essa mensagem, para que a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus Cristo chegue a muitas outras pessoas. O meu objetivo aqui é ajudar pessoas, encaminhar pessoas para que elas possam se encontrar e ter vitória na sua vida espiritual. Amém? Eu quero falar de um assunto, e esse assunto ele é bastante falado na internet por diversas pessoas, a respeito de inteligência emocional. Porque tanto esse assunto de inteligência emocional quanto mente milionária são assuntos que eu considero que todos eles estão pautados na Bíblia Sagrada. A Bíblia, na verdade, é a nossa bússola de fé, de regra, é a nossa bússola que nos conduz à salvação. E eu quero estar baseando o que eu quero falar com vocês no livro de Lucas, capítulo 7, do versículo 36 ao 50. E eu vejo aqui dentro desse versículo um contraste enorme entre duas realidades patentes, entre duas realidades que enxergamos em vidas diferentes, propósitos diferentes, identidades diferentes. Deixa eu te dar um recado aqui. Para você ter propósito, primeiro você precisa ter identidade. Você precisa se achar, você precisa se encontrar nesse mundo, porque muitas pessoas eles vivem sem identidade. E quando vivem sem identidade, eles se entregam às drogas, eles se entregam à prostituição, eles se entregam à bebedeira, eles saem para o mundo, vão viver como mendigos. Na verdade, nosso Pai tem muito mais para a vida deles. Eles só estão assim porque não quiseram descobrir as suas verdadeiras identidades. E quando nós descobrimos a nossa identidade, nós achamos o nosso propósito. E aí sim, Deus vai nos usar de forma tremenda. Porque se nós temos identidade, temos propósito, automaticamente teremos ação. E as nossas ações mudam tudo, muda tudo. As nossas ações mudam tudo no mundo espiritual, no mundo físico. Sem ação, não há resultado. Tanto na lei da atração, mente milionária ou inteligência emocional, quando você ensina a respeito de lei da atração, eu vejo isso na Bíblia. A Bíblia já fala sobre lei da atração, só que assim, é lei da atração, porém com alguns códigos. E as pessoas não querem esses códigos porque não achou a sua identidade. Quando ele acha a sua identidade, ele muda a sua forma de pensar e de agir. É aquilo que Paulo disse em Romanos 12:12. Mas transformar-vos pela renovação do vosso entendimento. Então tudo está aqui, é um comando. E você precisa despertar esse comando na sua vida hoje. A lei da atração, sabe onde eu vejo? No livro de Deuteronômios, capítulo de número 28. Lá está falando sobre as bênçãos advindas do Monte Gerizim. Aí Deus chega e diz: e essas bênçãos te acompanharão. Pronto. Elas vão te perseguir, elas vão te achar. Porém, quando você fizer, ou seja, quando você tiver a mente desbloqueada, achar a sua identidade, unir-se ao seu propósito e ter ação. Sem isso não haverá resultado, sem ação não haverá resultado na vida física, não haverá resultado na vida financeira, não haverá resultado na vida espiritual, não haverá resultado na vida matrimonial, não haverá resultado algum sem ação. Porém, depois que você descobre a sua identidade, as coisas clareiam para você e você passa a ter propósito. E Deus quer que você tenha identidade, une-se ao seu propósito e haja nos seus objetivos. E aí você vai ver que as coisas, tudo vai começar a se abrir, não adianta correr. Não adianta se fechar cada vez mais, e estamos vivendo em um mundo que ele é mais propício a usar pessoas para fazer você se fechar, se trancar. Mas eu quero te dar um recado de Deus nesta manhã.
o Espírito de Deus, ele desbloqueia você para a vida, para você achar a sua identidade e unir-se ao seu propósito. Esclareça a sua mente, abra o seu entendimento, comece a olhar ao mundo. Tudo dá resultado quando você se une à sua identidade e ao seu propósito e faz conexão com pessoas. Nessa passagem bíblica aqui há um contraste muito grande entre uma classe de pessoas e outra classe. Jesus, nessa passagem bíblica, ele entra na casa de um fariseu. Quem eram os fariseus? Aqueles que queriam pegar Jesus em contradição. Na verdade, eles uniram a uma causa, a um propósito, que não era da sua identidade. E esses fariseus aqui, eles estavam sem identidade, eles estavam perdidos. Veja o versículo de número 36. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. A Bíblia aqui ela não apresenta que houve um conjunto de adoração. Não. Ela não apresenta que houve um conjunto de relacionamento, de interação. Não, Jesus entrou, sentou-se à mesa e ficou esperando. E acredito que aqueles homens estavam pasmos. O que fazer com Jesus assentado aqui à nossa mesa? Vamos só servi-lo com comida, bebida? Ou vamos armar uma estratégia para poder pegá-lo em palavra? Aleluia! Na verdade, quando não há identidade, é impossível você agradar a Deus, você chegar à presença de Deus. Ah, mas eu sou bem-sucedido, eu tenho de tudo, eu sou rico, eu sou abastado, eu tenho dinheiro de sobra, não importa, você pode ter, você pode ser milionário, bilionário, trilionário. Se você não achar a sua identidade, não unir ao seu propósito, você nunca vai ser feliz de verdade. Aleluia! A felicidade de uma mente milionária não é só ter dinheiro. Não sou contra ele, desejo muito também. Porém, a felicidade de uma mente milionária está em ser alguém que estende as mãos a quem necessita, está em ser alguém que olha em direção ao próximo, está em ser alguém que realmente se importa com o mestre que está sentado à mesa, com o mestre que está ao controle da sua reunião, da sua vida. Se o mestre não está no controle da sua vida, talvez você vai estar pegado aos bens materiais e às riquezas. Eu quero que você esteja com bens materiais e com riqueza, e a riqueza te sirva de instrumento para você ser usado mais na obra de Deus. Não que sirva de afastamento da presença do Senhor. E eu vejo um contraste muito grande, enquanto os fariseus estão aqui assentados à mesa com Jesus, acredito um olhando para o outro e dizendo que assunto, que assunto, que assunto. De repente acontece algo extraordinário. De repente acontece algo extraordinário, alguém que achou a sua identidade. Alguém que realmente encontrou o sentido da riqueza. Alguém que realmente uniu-se a um propósito de mente milionária e de inteligência emocional. Alguém que foi tomado por um sentimento que muda a visão, que muda o entendimento, que muda as ações. Apareceu no cenário ali uma mulher que a Bíblia intitula ela mulher pecadora. Mulher pecadora. É um título muito forte para se dar a alguém. Só que esse título que foi dado a ela não mexia mais com as suas emoções. Esse título que foi posto a ela naquele dia não mexia mais com os seus sentimentos. Esse título que foi atribuído a ela
não definia mais quem ela era, porque ela já tinha tido um encontro real com Jesus, tinha encontrado a sua identidade. O seu passado servia para mostrar para ela quem realmente ela era no presente, porque o seu passado não a definia. O que definia ela foi o momento em que ela encontrou-se com a sua verdadeira identidade. E quando ela encontrou-se com a sua identidade, tudo esclareceu na mente dela. Tudo abriu na mente dela. Aquilo que era vergonhoso serviu de exemplo. Ah, não, eu aprendi com os meus exemplos. Não, a sua história passada, mesmo que seja uma história de vergonha, para você não pode ser lembrado com tristeza, porque tudo aquilo revela, escute-me, tudo aquilo revela um homem sem identidade, sem propósito. Um homem sem identidade, sem ação. Um homem que andava segundo os seus preceitos, caminhos e vontade. Mas hoje é diferente, hoje você é guiado com um propósito, porque você tem identidade. E quem está no comando da sua vida, você já sabe, é o Senhor. Aleluia. E quando o Senhor está no comando, você desprende tudo. Tudo. Aleluia. Para servir ao propósito. Para estar à mesa onde o mestre está. Quem diria na história que uma pecadora adentraria a casa de um fariseu? Quem diria? A função dos fariseus era apedrejar, matar, julgar, condenar, dizer que não dá, jogar para longe. E quando ela entra, acredito que aquela reunião mudou, todo mundo foi tomado num espanto tremendo. E aquela mulher correu e lançou-se aos pés do mestre com o propósito de adorar. Ei, mas qual que é o ambiente que você está entrando? Deixa eu te dar um recado. Qualquer ambiente que você entrar, se você tem identidade, isso não vai mudar o seu propósito. Se você tem ação, isso não vai mudar o seu propósito. Mulher, você está indo à casa dos fariseus, não importa, Jesus está lá. Está entendendo? Quando você acha a sua identidade, você é o mesmo no trabalho. Você é o mesmo na viagem. Você tem identidade. Você é o mesmo aonde está a casa dos fariseus. Você é o mesmo no templo. Você é o mesmo nas redes sociais, você é o mesmo no WhatsApp, você é o mesmo no Telegram. Agora, quando você não tem identidade, cada momento você vive com uma personalidade diferente. Ei, você está sendo um ator que está levando a sua própria vida à ruína. Você está sendo, não um mocinho, você está sendo um vilão da sua própria vida. E depois não reclame a Deus. Escute-me, deixa eu te dar uma senha. As nossas ações vai definir os nossos futuros. Aleluia. E se você não tem identidade, para cada momento você vive uma vida de engano, de mentira, uma vida áspera, uma vida triste, uma vida de cabisbaixo, uma vida de depressão, porque não encontrou a sua verdadeira identidade. Quando você acha a sua identidade, até casa de fariseu vira lugar para adorar. Até casa de fariseu vira lugar para se cultuar, até casa de fariseu vira lugar para ofertar na vida do mestre. Aquela mulher rompeu com as barreiras, rompeu com os paradigmas. E aquela mulher deu uma lição de inteligência emocional àqueles homens. Aquela mulher, ela podia bater no peito e dizer: eu tenho identidade. Eu sei quem eu sou. Eu sei para que nasci. E eu sei para quem eu sou. Use essa palavra para que e para quem. Quer ter resultados emocionais? Use esses dois códigos, para que
e para quem. Aleluia! Aleluia! Você não pode mais ficar preso nesse mundinho medíocre, pensando em desistir, pensando em parar, pensando em jogar tudo pro ar. E de repente, na verdade, o que você está precisando é tomar atitude, descobrir a sua identidade e unir ao seu propósito. E aí você vai ver que as suas ações, a partir daí, vai mudar todos os resultados na sua vida. Sim, vai mudar todos os resultados. Antes daquela mulher encontrar a sua identidade, quem era ela? Uma pecadora. Onde ela estava? Por aí. Fazendo o quê? Atendendo A, atendendo B, criando maldade, atendendo A, B, C. Ela estava por aí. E qual era o louvor da sua vida? Vergonha. É o que Davi diz em Salmo: o opróbrio do seu pecado ou do meu pecado nunca se apagará, é vergonha. Porém, eu olho para trás, eu vejo um homem que não tinha identidade, e olho hoje para um homem que se encontrou, que se achou, que está desenvolvendo a inteligência emocional, e ele pegou o primeiro passo, achar a sua verdadeira identidade. Quando você tenta unir a um propósito sem identidade, você vira um trapaceiro, um aproveitador, um sanguessuga, alguém que aproveita das emoções das pessoas, alguém que aproveita das oportunidades, alguém que critica tudo e não entende nada. É como Jesus falou, são condutores cegos, são cegos guiando cegos. E ele disse, são pessoas que ouvem o tempo todo, mas não aprendem nada, porque não tem identidade. Como que vai aprender? Começa por aí, desenvolva em você a sua própria identidade, faça como esta mulher. E os fariseus, sem entender nada, eles acreditam que uniram a um canto e começaram a dizer um para o outro, esse homem não é profeta, enganamos com ele. Realmente ele é aquilo que nós falávamos nas nossas reuniões, ele é impostor. Ele é um vilão. Sabe por que eles diziam isso? Porque não tinham identidade. Quando você não tem identidade, você critica tudo, você critica todos e acha que todos são piores do que você. Na verdade, você está num buraco sem fundo. Você está mergulhando num abismo sem fundo. Não perca tempo para falar de A, de B e de C, porque você não conhece a identidade da pessoa e não está unida ao propósito dela e não vive ao mapa da realidade dela. Então não perca tempo de falar de A, de B ou de C. Talvez tudo que você fala de alguém é o que você está vivenciando no seu íntimo. Fracasso, desordem emocional, desordem na vida. Ei, deixa eu te dar um recado. Jesus, ele quer colocar tudo no lugar, mas ele quer partir do princípio. Qual que é o princípio? O princípio é aquele, Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, para um lugar que eu te mostrarei. Deus, eu vou sobreviver do quê? Abraão, não se preocupa, porque se você andar na minha presença e ser perfeito, fica tranquilo, tudo isso vai te acompanhar, você vai ter inteligência emocional, você vai ter mente milionária, você vai ter lei da atração, tudo vai vir ao seu encontro. Aleluia, mas precisa partir desse princípio. Precisa partir desse princípio. E os fariseus uniam ao canto e disseram, ele não sabe, ele é um impostor. Quem sabe eles já estavam se reunindo para dizer, vamos apedrejar logo os dois. Ei, cuidado. Cuidado com as suas ações.
Aleluia! Deus quer te usar em ações louváveis, em ações poderosas na terra. Cuidado com as suas ações. E essa mulher aqui, ela deitou-se aos pés de Jesus, mudou o rumo da reunião, o clima da reunião, e começou a lavar os pés de Jesus, mas não era com água. Era com o seu íntimo. Era com todos os seus sentimentos de agradecimento. Quem tem inteligência emocional, quem uniu-se à sua identidade e está unido ao seu propósito, ele é grato pelo que o Senhor lhe deu. É muito, é pouco, não interessa, eu sou grato ao que o Senhor me dá. E as suas lágrimas desciam, molhava os pés de Jesus e ela esfregava e pegava os seus cabelos e enxugava e beijava os pés de Jesus. E aí ela não se contentou. Ela trouxe um pote de perfume chamado alabastro ou nardo e falou: Jesus, eu trouxe uma parte da minha riqueza para te dar. Em outra passagem bíblica, alguém dizia, ela podia vender esse nardo por tantos dinheiro e repartir aos pobres. Ei, quem tem a mente transformada pelo poder do Evangelho, ele usa o que tem para poder conectar-se a pessoas. Ele usa o que tem, ele usa o recurso que Deus lhe deu para poder alcançar mais pessoas ainda. Aleluia. Ela falou, trouxe para o Senhor, quebrou o vidro e ungiu a cabeça de Jesus. E quando os fariseus viram aquilo, eles ficaram loucos. Falou, não pode, está errado. E aí, de repente, Jesus dá uma olhada e mostra o contraste visível na vida do fariseu e na vida daquela mulher pecadora. Disse, Simão, eu cheguei na tua casa há algum tempo, eu entrei, tu não me deste um ósculo santo, não me deste um abraço. Mas essa mulher aqui, Simão, desde quando eu cheguei, desde quando ela chegou, ela está beijando os meus pés e lavando com as suas lágrimas. Mas esta mulher aqui, Simão, desde quando eu cheguei, ela está cumprindo o propósito, desde quando ela chegou, ela está cumprindo o propósito dela. Aí Jesus disse, Simão, eu vou te dizer uma parábola. Um senhor tinha 2 devedores. Um lhe devia 50 dinheiro e outro lhe devia 500. Não tendo ambos com que pagar, ele perdoou a ambos. Aí eu te pergunto, quem deles será mais grato? O Simão, pela sua inteligência, ele disse, eu tenho por certo que é aquele que mais foi perdoado. Aí Jesus olhou para ele, pois é, Simão. Eu te digo que ela foi mais perdoada e está sendo mais grata. Agora você ainda não descobriu a sua identidade e nem uniu ao seu propósito. Está vendo o contraste? O dono da casa estava longe, quem estava longe estava perto do mestre. Isto é identidade e propósito. Aonde você quer ficar nessa história, meu amigo? Você quer ficar longe, mesmo estando perto? Ou você é aquele que, mesmo estando longe, está mais próximo, está aos pés de Jesus? Aleluia, descubra a sua identidade e une ao seu propósito. Que Deus vai te levar a lugares que você nunca e jamais pisou. Deus vai te levar a patamar que a sua mente jamais pensou. É isso que Deus tem para você. E quando Jesus olha para aquela mulher, disse, mulher, você muito ama porque muito foi perdoada.